Você já percebeu como muitas pessoas passam a vida esperando um sinal do universo para finalmente agir? Elas aguardam uma coincidência mágica, um recado inesperado ou até mesmo uma situação extraordinária que confirme se estão no caminho certo. O curioso é que, ao esperar tanto por algo externo, acabam deixando escapar o verdadeiro poder que já carregam dentro de si. Será que o universo realmente precisa mandar sinais especiais para você entender qual é o próximo passo? Ou será que essa espera interminável se tornou apenas uma desculpa para adiar decisões importantes? A verdade é que os sinais externos são, na maioria das vezes, reflexos do que você já sente e pensa internamente. Quando você insiste em procurar fora, ignora a voz que já está tentando falar com você por dentro. Outro ponto essencial é: por que acreditar que só quando algo extraordinário acontecer é que você estará pronto para agir? Esse tipo de crença mantém sua vida em pausa e fortalece a ideia de que você não tem o controle. Mas, na realidade, o universo não está escondendo nada de você. Ele já se comunica constantemente através da sua intuição, das suas emoções e das ideias que surgem em sua mente. O mito dos sinais externos prende muitas pessoas em uma ilusão de espera, quando a verdadeira mensagem está presente a cada instante em suas próprias sensações internas. É por isso que a chave não está em procurar respostas fora, mas em aprender a ouvir aquilo que já pulsa dentro de você. Se na primeira parte falamos sobre o mito dos sinais externos, agora é importante compreender que o universo não fala com você através de placas luminosas ou coincidências extraordinárias. A verdadeira linguagem do universo se manifesta dentro de você, em formas sutis que nem sempre são compreendidas à primeira vista. Essa comunicação interna acontece por meio de emoções, intuições e percepções que parecem brotar sem explicação lógica, mas que carregam informações valiosas sobre o próximo passo que você pode dar. Quando você sente um impulso inexplicável para mudar de direção, quando uma ideia surge de forma repentina em sua mente ou quando seu corpo reage com entusiasmo diante de uma possibilidade, isso não é mero acaso. Trata-se da forma como o universo se expressa em você. Muitos ignoram esses sinais internos porque foram condicionados a acreditar apenas naquilo que podem ver e medir. Porém, o campo quântico não se manifesta em formas óbvias. Ele se comunica através de vibrações que se tornam sentimentos e percepções em seu interior. Essa linguagem interna exige sensibilidade e presença. O problema é que a maior parte das pessoas vive ocupada demais, imersa em preocupações e distrações externas. É como tentar ouvir uma melodia suave em meio a um ambiente barulhento. Os sons estão lá, mas você não consegue percebê-los. Da mesma forma, o universo nunca deixou de falar com você, apenas a sua atenção foi desviada para fora. É no silêncio da mente que essa comunicação se torna clara, porque quanto menos você luta para entender, mais a intuição aflora de forma natural. As emoções são uma das ferramentas mais poderosas dessa comunicação. Quando você pensa em algo e imediatamente sente uma leveza, um entusiasmo ou uma sensação de expansão, esse é um indicativo de alinhamento. Por outro lado, quando sente peso, desconforto ou contração, é um aviso de que talvez esteja se afastando do caminho mais harmônico para você. Muitas pessoas aprendem a reprimir essas percepções, forçando-se a seguir pela lógica, ignorando sinais internos. E é nesse processo que acabam se desconectando da própria bússola energética que poderia guiá-las com clareza. Outro aspecto importante da linguagem interna do universo é o que você costuma chamar de intuição. Essa força não é um capricho ou uma suposição vaga, ela é o reflexo da sua conexão com o campo maior de informações em que todos estamos inseridos. A intuição acessa caminhos que a mente racional não consegue prever, porque não está limitada pelas experiências do passado. É como se o universo entregasse, em frações de segundo, uma resposta que já existe em uma camada mais profunda da realidade. Quando você aprende a confiar nesses sinais internos, descobre que as escolhas certas não dependem de esforço excessivo, mas de sintonia. Vale lembrar que essa linguagem não é igual para todos. Algumas pessoas percebem através de imagens mentais, outras através de sensações físicas ou até de sonhos vívidos.
O universo utiliza a forma mais natural de se comunicar com cada ser humano, adaptando-se à sua maneira única de perceber. Isso significa que não existe certo ou errado, existe apenas a abertura para observar com atenção como esses sinais se apresentam em sua vida. A chave está em aprender a se escutar. Não basta esperar que a resposta caia do céu, é preciso criar espaço interno para percebê-la. Uma prática simples é reservar momentos do dia para se conectar consigo mesmo em silêncio, sem buscar nada específico, apenas permitindo que as percepções surjam. Nesses instantes, você pode notar ideias que antes não estavam claras, sentimentos que indicam direções e até a solução para questões que pareciam complexas. É nesse espaço que o universo fala mais alto, porque não há distrações abafando a sua voz interna. É importante entender também que a linguagem interna do universo é imediata. Ela não depende de tempo ou circunstâncias futuras para se manifestar. Sempre que você faz uma pergunta a si mesmo, o corpo e a mente respondem de alguma forma, um suspiro, uma sensação, uma intuição repentina. A questão é que, muitas vezes, você duvida dessa resposta inicial e começa a buscar justificativas racionais que acabam distorcendo a clareza original. Confiar na primeira impressão que surge é uma das formas mais diretas de se alinhar com essa comunicação. Essa confiança não se constrói de um dia para o outro, mas com prática constante. Quanto mais você observa as pequenas confirmações do universo através de suas percepções internas, mais fortalece a certeza de que está conectado a algo maior. Pequenos testes diários, como seguir um impulso aparentemente simples, podem mostrar como essa linguagem funciona em sua vida. Aos poucos, você percebe que o universo não está em silêncio, ele sempre falou através de você. Por isso, a verdadeira transformação não está em esperar sinais grandiosos, mas em aprender a traduzir essa linguagem sutil que se manifesta a cada instante. Quando você muda o foco para dentro, entende que não precisa de confirmações externas, porque já carrega dentro de si o canal direto com o campo quântico. Esse é o segredo para viver com clareza, confiança e uma sensação profunda de estar exatamente no lugar certo, fazendo exatamente o que precisa ser feito. Na parte anterior falamos sobre a linguagem interna do universo e como ela se manifesta em você. Agora é hora de entender que para captar essa comunicação com clareza, é essencial criar espaço. O silêncio não é apenas ausência de barulho externo, mas um estado interno onde as distrações perdem força e a percepção se expande. É nesse espaço que você consegue ouvir aquilo que antes estava encoberto pelo excesso de pensamentos e estímulos. Muitas pessoas associam silêncio apenas a um ambiente calmo, longe de ruídos. Mas o silêncio verdadeiro não depende do lugar onde você está, e sim da qualidade de atenção que você dedica a si mesmo. Você pode estar no meio de uma cidade movimentada e, ainda assim, cultivar dentro de si um espaço silencioso capaz de ampliar sua percepção. Esse silêncio é como uma ponte que liga você às informações do campo quântico, porque só quando a mente descansa é possível captar o que realmente está acontecendo além da superfície. A percepção, nesse estado, não é apenas mental. Ela envolve o corpo, as emoções e até os pequenos sinais que normalmente você deixaria passar despercebidos. É como se o silêncio abrisse seus sentidos para uma nova camada da realidade. Uma respiração mais profunda pode revelar se você está em tensão ou em harmonia. Uma intuição repentina pode indicar a direção certa antes mesmo de você racionalizar a situação. Esses sinais sempre estiveram presentes, mas só se tornam claros quando você permite que o silêncio os destaque. A mente, acostumada ao excesso de estímulos, resiste a esse processo. Muitas vezes, ao tentar ficar em silêncio, surgem pensamentos que parecem não parar. E é justamente aí que a prática começa. Em vez de lutar contra esses pensamentos, você aprende a observá-los sem se apegar. Aos poucos, eles perdem força, como nuvens que passam pelo céu sem interferir na imensidão azul que está por trás. O silêncio não exige que você elimine tudo, mas que reconheça o que não é essencial e permita que se dissolva naturalmente. Esse estado de silêncio interno é um dos maiores facilitadores da manifestação. Isso porque, no fundo,
O campo quântico responde não ao que você pede com palavras, mas ao que você vibra em nível energético. Se a sua mente está confusa, acelerada e carregada de ansiedade, o campo apenas reflete esse ruído. Mas quando há silêncio, o que se manifesta é a clareza e o alinhamento. É como se você sintonizasse um rádio. Enquanto o sinal está cheio de interferências, a música não se ouve claramente. Quando encontra a frequência certa, a transmissão flui com nitidez. Dentro desse silêncio, a percepção se torna uma ferramenta poderosa. Você começa a notar que pequenas sensações que antes pareciam irrelevantes, na verdade, carregam informações sobre seus caminhos e escolhas. Uma conversa aparentemente comum pode trazer uma resposta esperada. Uma sensação de leve desconforto ao pensar em determinada decisão pode indicar que esse não é o momento certo. O universo fala o tempo todo, mas só quem cultiva o silêncio consegue perceber com clareza essa linguagem. O mais fascinante é que o silêncio não é apenas uma prática de introspecção, mas também uma maneira de viver o presente. Quando você está verdadeiramente presente, a mente não está vagando entre lembranças do passado ou projeções do futuro. Ela está atenta ao agora, e nesse estado a percepção se expande de forma natural. É por isso que tantas tradições espirituais destacam o poder do momento presente, porque é nele que o silêncio e a percepção se encontram, abrindo espaço para manifestação consciente. Práticas simples podem ajudar você a cultivar esse estado. A respiração consciente, por exemplo, é uma das mais poderosas. Quando você direciona sua atenção para o fluxo de ar que entra e sai, sua mente se âncora no presente. Aos poucos, os pensamentos perdem intensidade e o silêncio se instala. Outra prática é a observação consciente. Prestar atenção a um objeto, uma sensação ou até a um som, sem julgamentos, apenas notando sua presença. Esses exercícios fortalecem sua capacidade de perceber o que está além do óbvio. Ao longo do tempo, esse silêncio se torna não apenas um exercício, mas uma forma de viver. Você passa a perceber mais, sentir mais e agir com mais clareza. Não porque está tentando controlar o futuro, mas porque aprendeu a ouvir a linguagem que sempre esteve dentro de você. Esse é o ponto onde percepção deixa de ser algo esporádico e se transforma em um estado contínuo de conexão. E quanto mais você cultiva essa percepção, mais natural se torna a manifestação. Porque, em vez de buscar sinais desesperadamente, você reconhece que as respostas estão no espaço entre um pensamento e outro, no silêncio que revela a direção. A vida começa a se mostrar de forma mais fluida, porque você já não luta contra ela, apenas se alinha ao movimento que o universo apresenta dentro de você. A cada passo dado nesse caminho de manifestação, você deve ter percebido que existe um elemento invisível que conecta tudo: a confiança. Sem ela, mesmo o silêncio e a percepção se tornam frágeis, porque é a confiança energética que sustenta o campo de possibilidades aberto pelo seu interior. Muitas vezes, não é a falta de prática ou de conhecimento que impede alguém de manifestar o que deseja, mas a ausência dessa confiança vibracional que mantém o fluxo alinhado. Confiar energeticamente não significa esperar que tudo aconteça sem ação ou responsabilidade. É mais profundo. Trata-se de sustentar a certeza de que o campo quântico está respondendo ao seu estado interior, mesmo quando as evidências externas ainda não apareceram. Esse ponto é crucial porque a mente condicionada sempre busca provas, sinais ou confirmações visíveis para acreditar. A confiança energética, por outro lado, é a habilidade de permanecer firme no invisível, sabendo que a vibração já está moldando a realidade, mesmo que os olhos ainda não vejam. É nesse ponto que muitos se perdem, confundem confiança com esperança. A esperança ainda carrega dúvida, enquanto a confiança energética se estabelece como um estado vibracional de já possuir, já ser, já viver. Você não precisa ver o resultado para sentir que ele já existe no campo. Essa sensação gera uma frequência que se propaga para além da mente consciente e cria coerência no campo quântico. Assim, a confiança não é apenas uma crença, mas uma energia que reorganiza realidades. Essa confiança energética nasce da experiência direta, mas também pode ser cultivada.
Quanto mais você pratica o silêncio e amplia sua percepção, mais começa a notar pequenas confirmações sutis do campo. Talvez um insight venha exatamente quando você precisa, ou uma situação inesperada traga uma resposta que parecia impossível. Esses momentos fortalecem sua confiança, mas o segredo é não depender deles para acreditar. Quando você percebe que a confiança em si já é a força criadora, não precisa esperar pelas provas externas. A confiança energética também dissolve o medo. Porque o medo nada mais é do que a crença de que o futuro pode trazer algo fora do seu controle. Mas quando você vibra confiança, compreende que não existe acaso. Tudo é um reflexo da energia que você emite. O medo perde força porque você sabe que está em sintonia com algo maior, algo que responde diretamente ao que você sustenta internamente. E, nesse estado, cada passo é dado com mais leveza, porque a necessidade de controlar o externo se desfaz. Um dos maiores erros é acreditar que confiança significa nunca duvidar. Na verdade, a dúvida pode surgir, mas o que muda é como você lida com ela. Quando surge um pensamento questionando se vai dar certo, em vez de se identificar, você observa e retorna ao estado de confiança. É como treinar um músculo. Quanto mais você volta para a energia da certeza, mais forte ela se torna, até que se estabiliza como sua frequência dominante. Esse estado energético não é apenas interno, ele se reflete em ações. Quando você confia, suas atitudes deixam de ser movidas pela ansiedade de fazer dar certo e passam a ser guiadas por clareza. Isso muda completamente a qualidade das suas escolhas. Uma decisão tomada sob confiança energética carrega fluidez e abre portas que pareciam bloqueadas. Já uma decisão tomada sob dúvida e insegurança tende a criar mais obstáculos, porque vibra na frequência do medo e da escassez. Imagine por um instante como seria viver cada dia sustentando confiança energética como base. O simples fato de acordar já traria a sensação de que o universo está colaborando com você, em vez de lutar contra você. As situações que antes pareciam desafios intransponíveis começariam a ser vistas como movimentos naturais do campo para ajustar sua energia ao que você deseja. Isso cria uma mudança radical na forma de viver, porque o peso da incerteza se transforma em leveza e alinhamento. Mas é importante entender que a confiança não é construída apenas em grandes momentos. Ela se fortalece nos pequenos detalhes. Cada vez que você escolhe acreditar no fluxo, mesmo diante de algo aparentemente desfavorável, você está treinando sua vibração. Cada vez que você deixa de lado o impulso de controlar tudo e se entrega ao processo, está solidificando a frequência da confiança. E são esses pequenos atos que, acumulados, criam uma energia tão consistente que o campo quântico não tem outra escolha a não ser refletir essa confiança em forma de realidade. Esse é o poder da confiança energética. Ela não apenas sustenta o processo da manifestação, mas acelera. Porque quando a energia está livre de tensão, resistência e medo, o fluxo natural se torna mais rápido. Você deixa de vibrar na escassez e entra em sintonia com a abundância que já existe no campo. A confiança, portanto, não é apenas uma atitude mental, mas um estado energético que muda completamente a velocidade e a qualidade das suas criações. E quando esse estado se torna constante, você descobre que já não precisa esperar sinais, provas ou confirmações. O universo já está dentro de você, respondendo ao que você vibra. O silêncio amplia sua percepção, mas é a confiança energética que mantém a vibração estável e coerente para que o invisível se torne visível. Quando se fala em manifestação quântica, muitos acreditam que basta visualizar, sentir e confiar. Esses passos são essenciais, mas existe um ponto que transforma toda a energia em movimento real: agir a partir do chamado interno. Essa ação não nasce da pressão, da ansiedade ou da necessidade de provar algo ao mundo, mas de uma vibração alinhada que se traduz em movimento inspirado. É como se a própria vida, através da sua consciência expandida, lhe mostrasse o próximo passo de forma tão clara que resistir se torna impossível. Esse chamado interno não se parece com as imposições que a mente lógica faz diariamente. Ele surge como uma intuição tranquila,
uma ideia súbita que faz sentido imediato, ou até como uma sensação de "é por aqui". Diferente do impulso motivado pelo medo de perder oportunidades, o chamado interno é suave, mas poderoso. Ele carrega uma energia de certeza silenciosa. Você não precisa justificar, racionalizar demais ou buscar aprovação externa. A ação que nasce desse estado tem força porque está sustentada pela frequência energética que você cultivou. Mas surge a questão: como diferenciar o chamado interno de um simples desejo momentâneo? A diferença está na vibração que acompanha o impulso. Um desejo imediato geralmente vem acompanhado de ansiedade ou urgência, como se algo precisasse acontecer rápido para aliviar uma sensação de falta. Já o chamado interno traz calma e clareza. Mesmo que a ação seja ousada ou fora da sua zona de conforto, ela não carrega o peso da pressa. Ao contrário, carrega leveza e confiança. Esse é o ponto em que a manifestação quântica se completa. Sem ação, a energia fica em potencial, girando dentro de você, mas sem se traduzir em resultados tangíveis. A confiança energética cria a base, mas é o chamado interno que indica quando e como mover essa energia. E aqui está o segredo: agir a partir desse estado não significa esforço desmedido. Muitas vezes, uma ação pequena, mas inspirada, gera mais impacto do que semanas de esforço sem alinhamento. Imagine alguém que passa dias visualizando prosperidade, mas age em desespero, aceitando oportunidades desalinhadas apenas para não perder tempo. Essa pessoa, mesmo com esforço, acaba vibrando escassez, porque suas ações estão enraizadas no medo. Agora compare com alguém que, após cultivar silêncio, percepção e confiança, sente com clareza que deve ligar para uma pessoa, enviar uma mensagem ou iniciar um pequeno projeto. Essa ação pode parecer insignificante aos olhos de fora, mas por estar em sintonia com o campo, abre portas antes inimagináveis. Agir a partir do chamado interno também exige coragem. Nem sempre as direções que o campo aponta são confortáveis ou seguras à primeira vista. Às vezes, envolvem deixar para trás padrões antigos, relacionamentos desgastados ou oportunidades que, apesar de parecerem boas, não estão alinhadas. Mas a coragem não nasce de se forçar, e sim de confiar que o universo está mostrando a rota mais alinhada ao que você deseja manifestar. Quando essa confiança é sua base, o medo dá lugar à ousadia natural. Outro ponto importante é que o chamado interno raramente aparece como um plano completo. Ele vem como o próximo passo. Muitas pessoas travam porque querem enxergar todo o caminho antes de agir. Mas a manifestação quântica não funciona assim. O campo responde em movimento. À medida que você age em alinhamento, novos sinais internos surgem, novas portas se abrem, e o caminho se revela pouco a pouco. É como andar por uma estrada iluminada em trechos, cada passo ilumina o próximo. E é exatamente isso que diferencia quem permanece preso na espera infinita de quem realmente transforma sua vida. O primeiro fica aguardando provas externas, sinais ou confirmações visíveis, enquanto o segundo entende que o maior sinal já está dentro dele, a sensação clara de direção. Essa diferença cria realidades completamente distintas. Agir a partir do chamado interno também fortalece a confiança energética, criando um ciclo positivo. Quanto mais você segue esse impulso interno e percebe os resultados se materializando, mais natural se torna confiar no processo. Isso cria uma espiral ascendente, em que confiança gera ação, ação gera manifestação, e a manifestação reforça a confiança. Ao final, você percebe que viver em manifestação quântica não é esperar milagres caírem do céu, mas reconhecer que o universo já está ativo dentro de você. O chamado interno é a voz desse universo, guiando seus passos em direção ao que você deseja. Quando você aprende a ouvir, confiar e agir, descobre que não há necessidade de correr atrás de sinais externos. A realidade responde ao que você vibra e ao movimento que você imprime a partir dessa vibração. E talvez o mais transformador seja perceber que esse processo não é distante nem complicado. Está acessível a cada momento. Basta silenciar, perceber, confiar e, então,
agir a partir desse chamado interno. É nesse ponto que a vida deixa de ser uma busca constante e se torna uma criação consciente, onde cada passo é uma manifestação viva do que você já é. Se esse conteúdo fez sentido para você e despertou algo dentro de si, então já sabe que não foi por acaso. O universo trouxe você até aqui porque está pronto para dar o próximo passo. Então, se deseja continuar mergulhando nesse fluxo de consciência e expansão, inscreva-se agora no canal, ative o sino para receber os próximos vídeos e deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que também precisam despertar. E eu quero saber, qual foi o insight mais forte que você teve hoje? Deixe nos comentários, compartilhe a sua experiência, porque sua voz pode inspirar quem está vivendo exatamente o que você já superou. Lembre-se, o universo não está fora, está dentro de você, e cada ação que você faz a partir desse chamado interno cria a realidade que deseja viver.